Então veja, pessoal, aqui quem fala é Daniel Oliveira do canal Geografia 5.0 e hoje vamos resolver mais uma questão referente à banca IBFC para que você possa alcançar a sua tão sonhada aprovação, tá, no concurso dos Correios 2024. Então vamos para a questão sem enrolação. Então veja, a capital paulista ela possui uma concentração urbana que reúne 37 municípios. O que ocorre nessa capital é um fenômeno de concentração e centralização urbana. Então, dessa forma, assinala a alternativa que apresenta o nome dado a esse fenômeno. Tá? Então, veja só, antes de começarmos, estudar ou resolver a questão, é de fundamental importância que você tenha em mente esse termo aqui, ó, tá? Isso aqui é um I, tá, pessoal? Industrialização, tá? Trialização, ok? A industrialização, ela vai compor, uma das fases do capitalismo, ou melhor, a segunda, fase do capitalismo. A primeira vai ser o capitalismo comercial, a segunda industrial, tá? E a partir desse momento que a gente passa a ver um fenômeno, avassalador das cidades, uma mudança, comportamental, que antes a simplicidade que conhecíamos, ela passa a ter novas configurações conforme o tempo vai avançando, tá? Então, a palavra-chave para entender todo esse processo e todas essas nomenclaturas que envolvem metrópole, megalópole, megacidades, está associada à industrialização, tá? E é por isso que você deve ter um conhecimento básico, das fases do capitalismo, entender um pouco o que foi a industrialização no mundo, que surge na Inglaterra, e que foi a pioneira, lógico, e que depois de sair expande para o mundo, a gente está nessa nova era, da industrialização, logicamente cada vez mais avançada. Tanto que todas essas tecnologias que utilizamos hoje é fruto desse sistema, tá? que vem evoluindo cada vez mais. Então veja, a partir da industrialização, parte das cidades, da população residia no campo, tá? E pequena parcela da população que residia nas cidades. Então, com o advento, ou com o surgimento, ou com a instalação da industrialização, gradativamente, as cidades urbanas, onde se encontravam as indústrias, se percebia uma migração, uma mudança em que a população agora, que antes, que era em sua maioria, era urbana, ela passa agora a ser rural, tá? E você tem que estar atento a esse contexto histórico para poder se localizar e entender, que tudo isso que está sendo apresentado nas alternativas são evoluções da cidade, que conforme ela vai crescendo, elas vão mudando de nomenclatura, tá? Então vamos lá para a questão. Então veja, o conceito aí que está sendo tratado, que está sendo abordado dentro da afirmação na questão é exatamente o conceito de metrópole, tá? Então aqui a gente vai ter a letra B como resposta. Então veja, a capital paulista ela possui uma concentração urbana que reúne mais de 37 cidades e municípios, O que ocorre nessa capital é um fenômeno de concentração e centralização urbana, ou seja, ele está aqui caracterizando que seria de fato uma metrópole, que é uma grande cidade que exerce uma influência econômica, política e cultural sobre uma região ampla, tá? E, logicamente que essas cidades elas estão atreladas, interligadas, conectadas. E um exemplo. Então vamos lá. Então, alternativa A. Então, o que seria então a megalópole? Veja. A megalópole ainda é uma evolução ainda maior de uma metrópole, tá? É quando duas metrópoles se conectam, se unem ou se encontram. Então veja aí, a megalópole ela nada mais é do que a concentração de várias cidades grandes e densamente povoadas, que acabam se fundindo, formando uma região urbana contínua. Um exemplo disso seria a região entre Boston e Washington, que é conhecida hoje como Bowash, tá? Outros termos aí dessa nomenclatura, que vai ser o de megacidades, ela vai ser entendida como a cidade que ela vai ter mais de 10 milhões de habitantes, tá? Para você ter uma ideia. Lembrando que no Brasil a gente só vai ter uma única megacidade que vai se chamar de... Você já pensou nela? Opa, perdão, deixa eu colocar aqui. O nome dessa cidade se chama São Paulo, tá? São Paulo. É a nossa única megacidade que temos aqui no Brasil, tá? Que possui uma população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. São Paulo.
ok? Então, o que seria a capitalização? A capitalização é colocar aí mais só para encher linguiça e para enrolar você ou confundir, caso você não tenha um conhecimento, né, básico sobre essa temática, né? Então, a capitalização está associada ao processo econômico que uma cidade ou região vai atrair investimentos ou recursos, né, impulsionando aí um crescimento econômico e de infraestrutura, tá? Já a urbanização é o processo pelo qual a população se desloca das áreas rurais para as áreas urbanas, resultando aí no crescimento das cidades. E aí você tem que estar ligado que existe uma diferença, tá, de urbanização, isso aqui é uma palavra muito importante para o teu concurso, você tem que estar ligado a isso, tá? E existe o termo crescimento urbano, tá? Crescimento urbano, que são termos distintos, tá? Crescimento urbano, tá? Então, o que seria a urbanização? A urbanização é quando a cidade ela cresce de forma desorganizada, sem planejamento, desestruturada, tá? Isso é um exemplo de quando a cidade ela cresce de forma tão rápida, né? Como foi o que aconteceu no Brasil. Tanto que quando você vai estudar a história do Brasil, né, das cidades, ou processo industrial no Brasil, você vai perceber que as cidades, esse crescimento urbano se dá de forma acelerada, né, tardia e acelerada, gerando como consequência uma falta de planejamento. Né? E é por isso que temos como consequência muitos espaços segregados, pobreza, miséria, favelas e etc., que é uma consequência dessas cidades que cresceram de forma desordenada. Tá? Já o crescimento urbano é totalmente o oposto, é quando a cidade ela cresce de forma sadia, né? Em que a população ela cresce na mesma proporção que a cidade, a parte, né, estrutural, né, a parte física da cidade vai crescendo. Então, eles crescem de forma proporcional. Então, fica atento a esses dois conceitos, que eles são distintos e podem cair na sua prova. Né? Porque muitas vezes o aluno entende a urbanização e o crescimento urbano como sinônimos. Tá? E é por esse motivo que quando a gente vai tratar sobre as questões urbanas no Brasil, os livros didáticos sempre aparecem com o seguinte título: Urbanização Brasileira, tá? E não sobre o espaço urbano brasileiro. Geralmente é a urbanização, que dá a entender que foi um processo que se deu de forma rápido, né? Acelerado e tardio, né, que gerou vários problemas, né, no espaço urbano, nas cidades, beleza? Então eu vou ficando por aqui, tá? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, comente e compartilha, tá? Para ajudar a crescer o canal cada vez mais. Valeu, estou ficando por aqui e até a próxima aula. Fui!